Amados, graça e paz a todos. Vamos dar início à nossa reunião, ao nosso culto presencial. Te convido a abrir comigo lá em Romanos 10:10. Quem quiser se colocar de pé, se sentir à vontade de ficar de pé, para a gente ler a palavra do Senhor junto. Assim diz a palavra do Senhor. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Esse versículo é muito conhecido no reino, nas igrejas evangélicas, no meio cristão, mas quando esse versículo, já faz alguns dias que ele tem estado na minha mente, no meu coração, e assim, eu senti o desejo do coração de estar frisando, que na verdade é para nos relembrar aquilo que nós já aprendemos a respeito dele. Então eu gostaria de dar uma ênfase bem específica, uma ênfase realmente no conhecimento nosso aqui, que nós aprendemos juntos enquanto comunidade a respeito desse versículo. E aí são 3 pontos importantes. Eu entendo esse versículo como uma fórmula, com o coração você crê, com a boca você fala e a salvação se manifesta. Então são 3 pontos importantes para nós avaliarmos: o coração, a fala e a salvação. E dentro do nosso conhecimento, aqui que nós aprendemos desde lá de trás do CPFC, graças a Deus por isso, nós entendemos nesse versículo a salvação de uma forma bem abrangente, que ela vai além da salvação eterna. É óbvio que a salvação eterna é que importa, porque essa terra é passageira, a nossa vida nessa terra é passageira, mas quando o Senhor nos deu essa instrução de crer no coração e falar, e confessar com os lábios, e a salvação se manifestar, também abrangeu esse momento físico, esse momento que nós vivemos nessa terra. Então nós entendemos salvação aqui também como libertação, como solução, como cura, como resposta. Então a questão, ou a pergunta que vem em nossa mente hoje é: que tipo de libertação eu ou você está precisando? Que tipo de solução, de resposta? Existe uma forma. Se a sua salvação nesse momento, dentro dessa dimensão física, é uma resposta do Senhor, ou é uma cura, ou é uma libertação, ele dá a fórmula aqui em Romanos 10:10. O outro item para a gente destacar é a fala. A fala todos nós sabemos, eu estou falando, todos nós aqui falamos, mas entender a fala como uma comunicação, ou como uma expressão audível de ideias mediante as palavras faladas audivelmente, não é só apenas palavras sussurradas dentro de nós mesmos, mas as palavras que nós colocamos para fora de forma audível, ou seja, é aquilo que a gente manifesta no dia a dia, através de uma conversa, de um bate-papo, de uma expressão falada mesmo. E o coração? O coração, nós aprendemos que o coração não é esse órgão físico que pulsa dentro do nosso ser, jogando sangue, impulsionando sangue para todos os órgãos, mas quando a Bíblia se refere a coração, está se referindo à nossa alma, ao âmago da nossa mente, ao íntimo mais profundo do nosso ser. É onde as nossas ideias são interiorizadas e onde elas se tornam verdade, pelo menos para nós. Então, que as verdades que estão no nosso interior sejam realmente as verdades verdadeiras. Sendo aqui, eu sei que é uma repetição, mas eu sei que os irmãos entenderam o que eu quero dizer, porque muitas mentiras, às vezes, entram no nosso interior e nós as consideramos verdade. Então, essas verdades mais profundas que estão no nosso coração, elas, dentro do versículo aqui citado, elas têm que estar em sintonia com aquilo que nós falamos. E aí eu queria destacar também a palavra justiça, que também aqui nós descobrimos e aprendemos e temos frisado sempre que a justiça é o emanar natural de uma essência. Então, quando ele fala que com o coração se crê para a justiça, significa você trazer para fora aquilo que está dentro, aquilo que está no seu interior. Então, o primeiro ponto agora aqui importante também, que os 3 itens aqui, são as 3 palavrinhas importantes para a gente relembrar, mas o ponto importante é: o que tem estado no seu interior? No meu interior, no nosso interior mais profundo? O que tem ocupado o âmago da nossa mente? Quais são as nossas verdadeiras convicções? Porque são essas convicções que estão lá no íntimo do nosso ser, que devem ser pronunciadas, faladas e expressadas para que a salvação se manifeste. Dentro dessa perspectiva
não apenas de salvação, apenas é um nome que parece que restringe, né? Mas que vai além da salvação da nossa alma eterna, mas que também contempla essa dimensão física e esse tempo que vivemos aqui nessa terra. Então, confessar não é falar da boca para fora, mas significa concordar com aquilo que está no nosso interior. A palavra falada tem de estar em concordância com a palavra que está no nosso coração, com a nossa convicção interna. Senão, o efeito não surte. Senão, a palavra falada não vai manifestar o conteúdo que ela guarda. A palavra deve estar enraizada no nosso interior, ou seja, nós temos de ser um só com a palavra. Agora vem o segundo ponto, né? Como então interiorizar e como se tornar um só com a palavra? Que palavra está interiorizada em você, em mim, no nosso coração? E como alterar isso para que o que esteja interiorizado em nós seja a verdadeira palavra do Senhor, a verdade absoluta do nosso Deus? E aí eu quero trazer à tona novamente a importância, a relevância e a pertinência do nosso tema desse ano. Lá em Hebreus 2:1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as palavras que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Nós só vamos interiorizar de fato a verdade do Senhor, a palavra do Senhor no nosso ser, se a cada dia, a cada instante, a cada circunstância e oportunidade, nós atentarmos de forma diligente às instruções que o Senhor tem nos passado, que é a própria palavra, que é a própria pessoa do Senhor Jesus em nós. Amém, amados? Que nós possamos ter as nossas palavras faladas em sintonia com as nossas convicções internas, com o nosso coração, que está no nosso coração, e que ambas estejam em sintonia com a palavra de Deus. Moldar nossa maneira de pensar e nossa maneira de falar, alinhando sempre com a palavra do Senhor. Como fazer isso? Atentando com diligência aos ensinamentos que temos recebido do Senhor. Amém, amados? Estamos aqui reunidos, juntos, para prestar culto ao nosso Deus, em agradecimento, louvor e adoração, mas que cada palavra que falada, cantada, seja absorvida por nós, para estarmos interiorizando e confirmando, trazendo uma convicção íntima e profunda, mas que brote a cada dia do nosso interior. Amém? Pai amado, Deus Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, para nos transformar, para nos edificar e para nos fazer, Senhor, vivenciar aqui nessa terra tudo que o Senhor já conquistou por nós, através da obra de Cristo. Espírito Santo do Senhor, Tu és o que nos consola, o que nos ajuda, Tu és o nosso consolador, o nosso parceiro, companheiro, Tu és aquele que dá vida à palavra. Senhor, tenha liberdade no nosso meio, esteja falando conosco, que cada palavra cantada, cada palavra ouvida, cada comunicação aqui entre nós, Senhor, esteja sempre com a Tua unção, direção e graça. Queremos aprender, Senhor, queremos aprender contigo, crescer, Senhor, no conhecimento do Senhor aqui nessa terra. E nós queremos que os nossos passos aqui, Senhor, manifestem no Teu reino, manifestem a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra ao grupo de louvor. Vamos usar de cada cântico para adorar, para bendizer, para agradecer ao Senhor. Amém? Vamos compartilhar da leitura da palavra de Deus em Mateus 7. Mateus 7, 28 e 29. Evangelho de Mateus 7, 28 e 29. Nós vamos compartilhar da leitura e depois nós vamos estar orando. Mateus 7, 28 diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amado e glorioso Pai, na Tua bendita e maravilhosa presença, ó Pai, nós que sempre estamos
e jamais saímos, porque a Tua palavra nos afirma esta verdade, em que o Senhor jamais nos deixaria e jamais nos abandonaria, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, pela abertura, te louvamos, ó Deus, por Tua unção, através dos cânticos, através da oração cantada. Te agradecemos, ó Pai, por Tua palavra que veio já ao nosso coração, ao nosso encontro, a Tua palavra que nos salvou, a Tua palavra que nos resgatou, a Tua palavra que nos fez um só contigo, a Tua palavra que nos deu vida e vida eterna, Pai. E é nesta palavra que nós queremos permanecer, ó Pai, porque só a Tua palavra é a verdade, ó Pai. E é nesta verdade que nós queremos sempre estarmos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por Tua bendita e maravilhosa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. O texto de Mateus que nós lemos, verso de número 28, diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Jesus havia acabado de trazer um sermão, conhecido aí como o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. Ele dá início no capítulo 5 e vem todo o capítulo 5, 6 e o 7. E aqui, por hora, porque depois Jesus trouxe muitos outros ensinamentos, mas por hora termina aqui o Sermão do Monte, quando ele acaba de falar estas palavras. Neste sermão, chamado Sermão do Monte, Jesus está trazendo palavras maravilhosas, palavras com conteúdos os quais jamais havia sido ouvido por ninguém. Palavras iguais a essas que Jesus estava proferindo, falando, não tinham sido ainda ouvidas, eram novidades. E neste sermão ele traz palavras que alteraram, palavras que trouxeram alteração do velho para o novo. Neste Sermão do Monte ele traz aí alguns apontamentos da divisão entre Velho Testamento e Novo Testamento. Neste Sermão do Monte ele faz afirmações maravilhosas ao nosso respeito. Neste Sermão do Monte ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Neste Sermão do Monte Jesus ele traz o primeiro modelo de oração, a oração do Pai Nosso. Também está inclusa neste primeiro sermão, o Sermão do Monte. E entre tantas outras coisas que fez com que aquela multidão ficasse maravilhada, assim como nós, quando temos o contato com a palavra de Deus, faz até hoje com que nós fiquemos maravilhados. Uma das coisas que deixou aquela multidão maravilhada era a doutrina, ou seja, o ensinamento que Jesus estava trazendo. Era algo muito novo, algo totalmente diferente de tudo que as pessoas religiosas da época haviam ouvido. E eu coloco nós para pensarmos, tem aí um porquê no verso de número 29, começa aí um porquê ele as ensinava como quem tem autoridade. O que deixou aquela multidão de boca aberta, assim nós podemos dizer, foi o fato de que Jesus ensinava como quem tem autoridade, diferente dos escribas, diferente dos religiosos da época. Nós bem sabemos que tudo o que Jesus trouxe, tudo que Jesus traz hoje, tudo que Jesus fez, seja em palavras, ações, atitudes, tudo sempre estava carregado de muita autoridade. A palavra autoridade
ela tem como significado aquele que detém poder. Aquele que detém poder. Nós olhamos para um delegado, por exemplo, ele tem autoridade e poder naquilo que diz respeito a aplicar leis. Um policial, um PM, ele tem certas autoridades, assim como um advogado, um doutor. Mas Jesus, ele tinha uma autoridade nas palavras que jamais tinha sido ouvida. Nenhum homem tinha ouvido alguém falar palavras com tamanha autoridade, ou seja, com tamanho poder. Então isso fez com que aquela multidão ficasse maravilhada, diz o verso de número 28, por conta da sua doutrina, dos seus ensinamentos. As palavras de Jesus eram com poder. Quem ouve, amados, as palavras de Jesus e permite que essas palavras adentrem o coração, com certeza jamais será a mesma pessoa. Porque as palavras de Jesus, adentradas no coração, no âmago, no íntimo do ser, do nosso ser, têm o poder de nos transformar. Por isso que nós podemos olhar a trajetória de Jesus, de pessoas que tiveram um encontro com Ele e que jamais foram as mesmas. No entanto, outras que tiveram um encontro com o mesmo Jesus, mas não permitiram que a sua palavra adentrasse os seus corações, nada mudou para elas. Existia uma multidão que apertava Jesus, espremia Jesus, e Jesus para e pergunta aos seus discípulos: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos, não sei se eles tinham intimidade com Jesus, eles disseram: mestre, com muito carinho, né? Mestre, você está fazendo uma pergunta estranha. A multidão te aperta, a multidão te espreme, te empurra de um lado para o outro, e o Senhor pergunta: quem te tocou? E a resposta de Jesus foi: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, virtude, algumas versões dizem, né? E a multidão que apertava Jesus e o tocava, não permitiu que dele saísse poder e virtude. Por que somente a mulher que fora curada do fluxo de sangue? Porque ela havia tocado com o profundo do seu coração. E quando nós deixamos as palavras de Jesus adentrar os nossos corações, nós vamos perceber que não são meras palavras, são energia e poder puro, são energia e poder que transformam e alteram a nossa vida. Eu não consigo admitir e concordar com uma pessoa que tem um contato com Jesus e a sua vida fique estagnada. Não pode. O poder da palavra de Jesus é justamente para transformar, para mudar, para alterar caráter. Aquilo que outrora me dominava, a partir do encontro com Jesus, não me domina mais, porque eu nasci de novo. A essência que está em mim não é mais a minha, do velho homem, mas é a de Cristo. E quando nós olhamos Jesus falando para uma multidão, as suas palavras traz convicção. As palavras de Jesus eram faladas com convicção, com verdade. Eu vou abrir um parênteses rapidinho. O Espírito Santo de Deus levou a Keila, ou eu, até o mesmo Espírito. Ela falou por várias vezes aqui, quem não ouviu a abertura pode pegar e ouvir depois, sobre convicção. Foi ou não foi? Convicção, convicção, convicção. Quanto mais convictos
da obra de Cristo, mais nós vamos nos aproximar da sua verdade, mais nós vamos ser transformados por ela, a verdade. Por isso a importância da convicção dentro da verdade. Quem ouve as mudanças, que percebe em si, percebe que não é por si mesmo, mas é por conta da transformação da palavra. É a palavra que tem o poder de nos alterar, mas ouvidas dentro da convicção da verdade. E quando Deus fala sobre este tema, Deus traz à tona esse tema de uma convicção dentro de uma verdade, e eu fiquei estagnado quando Ele começou a falar comigo. Nós estávamos em uma visita num lar, aonde a pessoa que nós estávamos visitando já está com um certo embaralhamento dos pensamentos. Os pensamentos já não correspondem com a realidade. E por conta da idade avançada, surgem conflitos de informação. E quando Deus começou a falar comigo, justamente nesta visita, sobre uma convicção, e enquanto eu ouvia essa pessoa falando, enquanto eu escutava ela trazendo relatos com tantas verdades, com tantas riquezas de verdades, e ela dizia coisas com profundidade de verdade daquilo que ela estava vivendo, e tão verdades que traziam angústia para ela. Aquilo que ela estava me relatando trazia um sofrimento real para ela. Aquilo que ela relatava, que ela estava vivendo, trazia um sofrimento real para ela. Trazia uma aflição real para ela, e eu ouvindo ela contar a história, e percebia que as lágrimas que corriam do seu rosto enquanto ela contava as experiências que ela vivia, eram lágrimas reais, lágrimas de quem realmente estava sofrendo por aquilo que vivia. Sofrimento real, lágrimas reais, dor contada real. E eu, ouvindo aquele relato, percebia a voz dela embargada por conta do choro, e o embargamento da voz também era real. E eu comecei a olhar aquilo, e Deus falando: eu quero que você preste atenção. E Deus falou assim: você está vendo? Você está olhando a convicção de verdade que ela está falando? Você está vendo quanta energia de verdade ela está depositando na sua fala? Você está vendo a convicção da sua fala? Você está vendo quanto poder de verdade e energia de convicção ela está colocando em suas palavras? E eu olhando, eu disse: sim, eu estou vendo. É claro que eu estou vendo. E mesmo diante da tristeza dos fatos que ela relatava, e eu vivenciando a dor que ela estava sentindo, eu usei de misericórdia. A palavra misericórdia é se pôr no lugar do outro, e eu me coloquei no lugar dela, diante da fala, e fiz o que a gente é treinado para fazer: dar suporte. Eu adentrei aquela situação e tentei tirá-la daquele mundo de sofrimento. Usei métodos de oração, de intercessão, e fiz com que aquele momento fosse alterado. E ela sorriu e parou de falar o que estava falando, porque o sofrimento era verdadeiro, a dor era verdadeira. E quando ela contava as suas experiências, fruto da sua imaginação já embaralhada, mas dentro de uma dor
e lágrimas reais e verdadeiras. E Deus me disse, muitas vezes, pessoas estão dentro de convicções, mas convicções que estão fora da verdade. Deus disse, você está vendo que convicção que ela tem de todos os fatos que ela está vivendo? E ao fundo, enquanto Deus falava, alguém na sala disse assim, tem que ter palavras com convicção. Tem que ter palavras com convicção. E eu não me lembro, tinham mais pessoas na sala, e eu estava tão envolvido com Deus nesse momento. Eu sei que alguém falou ali na sala, mas eu não me lembro quem falou. E Deus me disse, muitas vezes as pessoas podem estar carregadas de convicções, mas totalmente fora da verdade. Quantas pessoas vendem para outras convicções fora de verdade? Quantas pessoas convencem outras pessoas de suas próprias convicções, mas fora da verdade? Quantas pessoas são convencidas a ter convicções de algo e se convencem disso, mas são convicções que não carregam em si nada da verdade? Podemos ter convicções de algo e estarmos totalmente errados, como eu vi Deus me mostrando perfeitamente naquele cenário qual eu vivia. Dor real, lágrima real, sofrimento real, voz embargada real, convicção do que estava falando, mas fruto da sua imaginação. Uma convicção fora da verdade. E eu fui olhar para a palavra de Deus e vi um menino chamado Jonas. Quem se lembra? Foi engolido por um grande peixe, né? Quem se lembra? Jonas tinha uma convicção de que o povo de Nínive não era digno de Deus cuidar deles. E muito menos, a sua convicção ainda era maior quando Deus pede para ele ir lá e interceder por aquelas pessoas. Ele tinha uma convicção de que não era justo Deus fazer ele perder o seu tempo com aqueles pecadores. Quantas pessoas têm convicções em julgar as outras? Um dia, depois de um culto maravilhoso aqui na porta, aonde a abertura foi dizendo que nós somos uma nova criação, a ninguém mais conheceis segundo a carne, segundo a Coríntios, mas segundo o Espírito, porque se alguém está em Cristo, nova criação é, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E eu tive que ter a infelicidade de ouvir uma pessoa criticando uma outra na porta da igreja. A mensagem foi de Deus dizendo, não turbe o vosso coração, crede em Deus, confie. E a convicção faz com que a outra ache que não é justo que o outro seja salvo pelo seu comportamento, por aquilo que vive, ou por aquilo que anda. E Jonas decide por si só que aquele povo não era digno. Ele tinha uma convicção de que aquele povo não era digno de receber o amor de Deus. E eu me lembrei de um outro personagem agora do Novo Testamento, Pedro. Pedro, ele tinha uma convicção de que jamais ele deixaria Jesus. Pedro tinha uma convicção de que jamais ele ia criar uma decepção em Jesus. Pedro tinha uma convicção de que jamais ele trairia Jesus, o decepcionando. Pedro tinha uma convicção que jamais ele negaria a Jesus. Porém, Pedro deixou Jesus. Ele estava convicto e uma convicção dentro de algo que não era verdade, até então. Pedro negou Jesus por 3 vezes, e por pessoas que não poderiam lhe causar mal algum. Mas ele tinha uma convicção de que ele não faria isso, mas era uma convicção fora da verdade.
Natanael, quando procurado por Filipe, Filipe estava igual um novo convertido. João 1, se eu não me engano, 26, eu acho, 46, é isso? Eu acho que é João 1, 46, alguém confere aí rapidinho. Mas eu sei que Filipe chega diante de Natanael e diz: olha, encontrei o Messias, encontrei o Cristo, encontrei aquele que é o Salvador. E parece que Natanael joga um balde de água fria em Filipe, com convicção de suas palavras. As palavras de Natanael, se eu não me engano, João 1,46, né? São as seguintes: pode sair, ouvir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe qual era a convicção de Natanael? De que de Nazaré não se poderia vir nada que prestasse. A convicção de Natanael era que, de fato, não poderia sair nada que prestasse de Nazaré. Mas saiu quem? O Cristo, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive por toda a eternidade. A convicção de Natanael estava errada. Não sei se ele foi influenciado por um grupo, mas o fato é que ele estava convicto e a sua convicção não trazia nada de verdade. Ele tinha convicção de que de Nazaré não poderia sair nada de bom, mas saiu o nosso Salvador, o Cristo. Muitas vezes nós podemos estar dentro de convicções que não carregam verdade alguma. Eu ouvi uma mulher dizer: meu marido não tem jeito. Falar, então nós temos que rasgar a palavra de Deus e jogar fora, porque a palavra de Deus diz que a partir do momento que a luz chega, as trevas não prevalecem contra ela. Como ele não tem jeito? Como que Cristo não pode dar jeito? Não era isso que diziam diante de um sepulcro? 4 dias. Lázaro está morto há 4 dias. As irmãs dizem: não mexa aí que fede. E amavam. Enfim, era o seu irmão. Sabe qual era a convicção? Não tem jeito. Não adianta mexer aí porque não tem jeito. Jesus disse: Marta, eu já te disse que se creres, verás a glória de Deus. Aonde nós temos firmado a nossa convicção? Muitas vezes carregamos convicções fora da verdade. Só existe uma verdade, e a verdade é o tema desse ano que Deus nos deu com muito amor e carinho, para nos apegarmos com firmeza às convicções dentro da... Fiquei sozinho, né? Vamos treinar melhor. Para que nós nos apeguemos às convicções dentro da... Opa, o ensaio ficou bom. Que nós nos apeguemos com mais firmeza dentro das convicções, dentro da verdade. Só existe uma verdade. Muitas vezes nós podemos viver momentos de convicções, mas quando nós estamos dentro da verdade, nada vai fazer com que nós saiamos dela. Eu vivi esses dias uma triste situação, eu contei para a Anice, tentei contar para algumas pessoas, mas elas não quiseram ouvir. Eu acho que não era o momento, porque elas me cortaram, mudaram de assunto, eu também mudei e falei: tá bom, Deus, não é para falar, não falo, mas agora não tem como, não sei que vocês saiam daqui, vocês vão ter que ouvir agora, né? Espero que vocês não saiam, tá? E o que eu vivi foi algo ao mesmo tempo terrível, mas que me trouxe uma lição, e Deus queria tratar comigo, e eu a todo tempo tenho dito a Ele: eis-me aqui, me ensina em todo e qualquer momento,
em toda e qualquer circunstância. Esse é o desejo do meu coração. E lá estava eu diante dessa situação horrível. Estava eu no trabalho, quando de repente a pessoa, dona da casa, adentrou-se, passou por mim, disse boa tarde, nem olhou e passou reto. Eu disse boa tarde. E eu sei que quando ele chega está perto do horário do almoço, ou é 12:30, ou é perto da 1h. E eu disse, agora então está explicado que eu estou com fome, já é perto da 1h. Então eu vou pedir o almoço. É o pior horário para se pedir almoço, né? Perto do horário do almoço. Eu costumeiramente faço um pouco antes, mas esse dia acabei me atrasando, Deus sabe por quê. E pensei, antes de eu pedir almoço eu vou ao banheiro. E fui ao banheiro. Enquanto eu estava ao banheiro, ouvi uma voz, gritava enlouquecidamente, algo do tipo, estava aqui! Eu vi, estava aqui, eu coloquei aqui, eu não estou louco! Será que eu estou louco então? E a outra pessoa do outro lado disse, você deve estar louco, você está falando que eu estou louco, eu tenho certeza do que eu estou falando. Estava aqui, eu coloquei aqui em cima, do lado, estava aqui, Senhor Deus! E eu no banheiro, estou aqui. Eu vi que a voz estava alterada, falei, caiu alguma coisa, quebrou alguma coisa, o que será que aconteceu? E eu saí do banheiro, e ele já tinha entrado para dentro, voltado, escutado os passos, e a outra pessoa atrás tentando apaziguar a situação. E ele olhou para mim, já de encontro, eu saí do banheiro, já veio de encontro e falou, cadê o celular e a chave estava aqui? Você está vendo que eu não tenho muito cabelo, né? Mas o cabelo arrepiou assim. Pensei, e agora? Que celular? Perguntou. Ele falou, o celular que estava aqui e a chave. Eu disse, não tinha nenhum celular nem uma chave. Quando eu passei, eu coloquei a chave do lado do celular. Eu falei, não, você passou e não pôs nada aí. Então eu estou louco então. Aí outra pessoa disse, você deve ter se enganado. Não me enganei, eu tenho certeza. Só que ele estava dentro de uma convicção fora da verdade. É tão gostoso quando nós estamos dentro de uma convicção dentro da verdade, porque eu sabia que não tinha nenhum celular ali. E muito menos uma chave. A minha convicção estava dentro da verdade. E eu, mantendo a calma, quem me conhece, né? Não queira me ver fora dela, em nome de Jesus. Mantive a calma e olhei para ele e disse, não tinha. E a pessoa chamou ele, não, você deve estar equivocado. Ele adentrou para lá e me esbravejando. E eu fiquei sem chão. Eu não sabia se eu ia para a direita ou se eu ia para a esquerda. Eu pensei, vou pegar a chave e vou embora, vou pegar minhas coisas e vou embora. Estaria assinando uma confissão, não é verdade? Mas eu não pensei nisso na hora, eu só peguei a chave, comecei a juntar as coisas e de repente Deus falou assim comigo, eu quero que você vá agora lá para José, caluniado pelos irmãos, traído pelos irmãos, espancado pelos irmãos, vendido como escravo, culpado de uma tentativa de estupro, a mulher de Potifar. Sabe o que Deus me disse? José estava dentro de uma convicção, dentro de uma verdade, mas ele tirou muitos ensinamentos. E de repente, Deus me tirou daquele cenário e me colocou. Eu já havia estado diante da cruz por muitas vezes, mas Deus me coloca de frente com a última gota de sangue de Jesus. E quando a última gota pingou, Ele disse para mim no meu coração, a gota de sangue de um inocente morreu sem nenhuma culpa, derramou a sua última gota de sangue sem ter culpa alguma, inocente. Aqueles que acusavam ele, o acusavam de ser um traidor, tinham convicção de que Jesus era um impostor. Aqueles que acusavam Jesus diziam que ele era um falso Messias, tinham convicção de que ele era um falso profeta, tinham convicção de que ele era um blasfemador da lei,
estavam certos nas suas convicções? Sim ou não? Não. Eles não estavam certos nas suas convicções. Mas Jesus sabia o que havia lhe trazido ali na cruz. Eu e você, os culpados por ele estar na cruz. E quando o rapaz voltou, depois de um tempinho, estava eu procurando as coisas e dentro com Deus, nessa troca de experiência, coloquei em cima do móvel a chave e o meu celular. Ele voltou e disse: Adilson, eu achei a chave. Aí a chave aqui, ó, que estava aqui, que eu falei, não, essa chave não estava aí, eu peguei para pegar minhas coisas dentro do meu carro. E esse celular? Eu falei, esse celular é o meu que eu levei para o banheiro para pedir a marmita e quando você entrou, talvez tenha sido ele que você viu. É um iPhone branco, e o da tia dele era um iPhone branco. Só que não cabia na mente dele, um pintor ter um iPhone branco. E o da tia dele é maior que o meu, o dobro do meu. E ele disse, eu fui lá no quarto e o celular da minha tia está lá com ela. Você me perdoa. E eu já tinha perdoado ele quando eu estava vendo a gota de Cristo cair, porque eu recebi perdão para perdoar. Eu fui perdoado para também perdoar. Você tem tido convicção quando perdoa? Ou você acha que a pessoa deve merecer para ser perdoado? A minha vontade era de voar na goela dele e esfregar a cara dele no celular, essa era a verdade. Mas Cristo que vive em mim disse, você era digno de não ser perdoado, mas eu derramei a última gota de sangue por você. E ele saiu dali envergonhado ao máximo e eu exaltado ao extremo. Não demorou muito, veio a senhora, a avó dele, o senhor me perdoa, senhora Adilson. Falei, a senhora já está perdoada. Ela disse, e ele ficou muito chateado. Eu falei, chateado ficou eu. A senhora sabe o que ele fez, né? Ela falou, eu tenho plena consciência do que ele fez. Ela perguntou para mim, mas você perdoou ele? Eu falei, está perdoado. Dali umas 2 horas ele foi para o trabalho, pegou o carro e voltou. Falou, senhor Adilson, eu não consigo trabalhar. O senhor me perdoa mesmo? Eu coloquei a mão no ombro dele, não tenho muita intimidade, somente uma relação profissional. Coloquei a mão, chacoalhei e falei, rapaz, você já estava perdoado antes de você pedir perdão. Se sinta perdoado, vá trabalhar, fica tranquilo, já passou. Ele falou, mas o senhor viu que tudo tinha a ver? Eu falei, fica tranquilo, já passou. Ele estava com uma convicção, mas fora da verdade. Eu estava numa convicção dentro da verdade, amados. E todos aqueles que acusavam Jesus, os acusadores de Jesus, estavam com uma convicção, mas fora da verdade. Jesus estava e sempre esteve e sempre estará com a verdade, porque Ele é a própria verdade. Quando Jesus está falando aqui dos seus ensinamentos, trazendo verdades maravilhosas, verdades que alteraram a minha e a sua vida por toda a eternidade, e fez com que pessoas ficassem maravilhadas. Você se maravilha diante dos ensinamentos de Jesus? As pessoas ficaram perplexas diante do poder e da autoridade das falas de Jesus. Elas te causam perplexidade? Travou um pouco a língua, mas é assim que acontece às vezes, né? Junto a empolgação. Mas o fato é que quando Jesus está ensinando você olha para aquilo que você quer. Quando eu digo você, eu me incluo, tá bom? Eu me incluo. Quando Jesus está falando conosco, nós olhamos com convicção
para a verdade que nós queremos ou para a verdade dele? Quando Jesus está tratando com a gente, nós negligenciamos aquilo que ele fala e tentamos estabelecer a nossa própria verdade, ou nós ficamos com a sua verdade? Convicção fora da verdade tem arrastado muitas pessoas a não viver o Evangelho de Cristo. Convicção fora da verdade tem feito que pessoas tenham ficado boca aberta com o que esse diz ou o que aquele diz, às vezes muito bonito, mas que não trazem em si nenhuma verdade de Cristo. Hoje nós temos uma velocidade tão grande, não que isso seja ruim, bem usada, pode ser até benéfica, de informações que vêm e vão numa velocidade muito grande, mas por outro lado, tem feito com que pessoas tenham experimentado um transtorno mental muito grande e não conseguem se decidir em que se convencem, em que verdade se estabelece, aonde ficam, para onde vão, ficam feito barata tonta, indo de um lado para o outro, porque é uma enxurrada de informações e não conseguem ficar convictas do que estão ouvindo. Jesus traz palavras com convicção, dentro da verdade. A convicção do cristão, essa é para nós. A convicção do cristão deve estar em Jesus e sua verdade. Paulo disse: olha, eu quero alertar vocês, se alguém aparecer aí tentando estabelecer um outro fundamento que não seja as verdades de Cristo, sejam anatemas. Não ouçam, não deem crédito, não deem ouvidos. O cristão deve ter convicções na graça e na verdade de Cristo. Ter convicção que a obra de Jesus Cristo foi unicamente, exclusivamente por amor. Você tem convicção que a obra de Cristo nos alcançou somente por amor? Nós temos convicção de que a obra de Cristo foi e é perfeita? Nós temos convicção nisso? Que a obra de Cristo foi e é perfeita? A obra de Cristo, ela só precisa de nós a aceitemos. Ela não precisa da nossa ajuda para ser estabelecida. A palavra de Deus diz que o nosso papel é pregarmos as boas novas de grande alegria. Pregarmos e vivermos. Nós temos convicção destas verdades que nos alcançaram. E é tão gostoso quando nós estamos convictos da obra salvadora de Cristo. E é tão gostoso quando nós adentramos esta obra salvadora e falamos com toda a verdade do nosso ser, aquilo que a irmã Keila falou na abertura, e trazemos do mais profundo do nosso íntimo e dizemos: Pai, a tua graça me alcançou. Eu só sou salvo por conta da tua graça que me alcançou. Só por ela que eu alcancei e tenho a salvação. É tão gostoso quando nós olhamos para a cruz de Cristo e sabemos que ela foi por nossa causa. A cruz de Cristo foi por nossa causa. E é tão gostoso quando nós olhamos e adentramos para a cruz de Cristo e sabemos que foi ela que nos justificou, foi ela que nos purificou, foi ela que nos libertou, foi ela que trouxe alívio para aquele cliente e disse para ele: você é perdoado.
Se sinta perdoado. Não foi eu, é mérito meu. Porque na carne habita uma luta contra o Espírito. A vontade era de sair cantando os pneus, não pegar nem o que eu tinha lá de ferramenta, e ir embora. A minha justificação é diferente da justificação de Deus. A minha justiça em nada se compara com a justiça perfeita de Deus. Então, para a gente finalizar, eu já peço para o grupo de louvor ir se preparando aí. Convicção de que nós somos justificados pela graça, amados. Que esta convicção nasça todos os dias dentro do nosso coração. Porque quando nós tentamos sermos merecedores, nós estamos desprezando a obra de Cristo. Eu tenho ouvido algumas falas nas entrelinhas que dá a impressão que nós pregamos a vida inteira nesta comunidade, que nós somos contrários ao Velho Testamento. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nós respeitamos e honramos o Velho Testamento, porque o Novo só existe por causa do Velho. O Velho apontava para o Novo. A honra e a glória deve ser dada para o Novo. Mas nós, em nenhum momento, enquanto comunidade cristocêntrica, nos seus quase 38 anos, jamais tirou a validade do Velho Testamento. Ele está aberto para quem quiser viver por ele, mas para aqueles que querem viver pela graça, Cristo está de braços abertos, com a sua obra completa, perfeita, sem nenhum defeito, realizada com amor. O que nos traz convicção? O que tem trazido convicção ao seu coração? A obra perfeita de Cristo. Que nós tenhamos convicção dentro das verdades de Cristo, porque a última gota de sangue dele foi derramado com amor por cada um de nós. Que a nossa convicção seja pela graça e pelo Evangelho das boas novas de Cristo, que nos salvou, nos libertou, nos resgatou, e não simbolicamente, mas com toda a verdade, que fez com que aquelas pessoas ficassem maravilhadas. Verdades dentro de uma autoridade, poder, dentro de um poder inerente à pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele falava como quem tem autoridade. Ele parou de falar? Sim ou não? Jesus parou de falar, amados? Não. Ele continua falando com autoridade e poder. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a minha oração é esta: para que cada dia mais o nosso coração se encha de convicção, não dentro da verdade do pastor Adilson, não dentro da verdade do irmão A, B ou C, mas dentro da verdade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que pagou um alto preço para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Amém? Vamos dar a Ele uma salva de palmas em nome de Jesus, com toda a convicção do seu coração, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Em nome de Jesus. Gostaria de pedir para os obreiros distribuírem os envelopes em nome de Jesus.